Olá, começa agora mais um boletim informativo direto da redação do jornal O Diário de Teresópolis e Diário TV. A prefeitura mandou demolir uma casa de 3 andares que corre risco de desabamento no bairro do Panorama. Essa situação foi muito discutida nos últimos dias nas redes sociais, porém não era nenhuma novidade, principalmente para os moradores localizados abaixo desse imóvel. Essa casa fica na rua Albert Sabin, no Panorama, 3 andares, mas o que chama atenção não é o tamanho dela simplesmente. 3 andares tem centenas de milhares de casas desse tipo aqui em Teresópolis. O que assustou os moradores que ficam ali abaixo, no Panorama, é o tipo de construção. E olhem só a base de sustentação dessa casa. Olha só como foi construída essa casa, a base de sustentação, o tipo de sustentação feita nesse grande imóvel de 3 andares, estrutura de ferro, olha só. E além disso, a inclinação do terreno, olha só a inclinação do terreno desse imóvel, 3 andares lá no bairro do Panorama. Além disso, que a gente pode falar, repetindo as palavras dos moradores das casas abaixo, na rua Carlos José da Silva, no Panorama ali, fica abaixo desse imóvel, outra rua, aquela rua que dá acesso ao quartel. Olha só, a gente vê de baixo para cima, olha lá no topo do Morro Residência. Essas casas abaixo aí tiveram que ser interditadas por conta do risco de deslizamento desse imóvel. Os moradores ficaram quase um ano denunciando, essa é a questão. A obra, nessa situação aí questionável, olha só o corte no barranco, olha só a estrutura de ferro para segurar 3 andares dessa residência. O corte na vegetação, tudo isso denunciado há um ano pelos moradores dessas residências abaixo. E só foi feito alguma coisa agora, um ano depois, é que a prefeitura tomou uma atitude nesse sentido. Isso porque os moradores pararam o prefeito Vinícius Clausen aqui embaixo, na sede do Jornal Diário. O prefeito esteve em entrevista no programa do Hélio Carracena na semana passada, aliás, no começo da semana. E na saída do prefeito, na terça-feira, os moradores estavam aqui aguardando o prefeito, pedindo atitude. E depois dessa intervenção feita pelos moradores, foi feita a interdição pela Secretaria de Defesa Civil e a determinação de demolição desse imóvel. O prazo inicial seria 24 horas para demolir, mas, logicamente, pelo tamanho, pela proporção e também pelos riscos, não seria possível fazer a demolição desse imóvel nesse prazo. Porém, além disso, outra questão inicialmente se falou em implodir o imóvel para agilizar essa demolição, mas devido às condições todas, a estrutura, rachaduras, todo o perigo envolvido, aliás, o ferro bastante enferrujado. Cerca de um ano dessa construção e o ferro já todo enferrujado, olha só isso. Mas devido a essas condições de risco, se optou por não fazer essa implosão, essa demolição mais rápida, que agiria de maneira mais rápida, e sim a demolição em partes aí, de responsabilidade de quem construiu. E os moradores se questionaram, e vou repetir, como é que pode ter ficado um ano e a obra ter sido erguida dessa maneira? Um ano, uma obra desse tamanho, dessas proporções e com tantos riscos envolvidos. E no Panorama, a gente não está falando de uma construção lá em Santa Rita, lá em Vale Alpino, a longa distância dos olhos e da fiscalização da prefeitura, de diversas secretarias envolvidas. A gente está falando do bairro do Panorama, no caminho, no acesso do quartel do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. E, logicamente, de funcionários da prefeitura. Como é que um ano e diversas denúncias dos moradores, nada foi feito? Chegou esse ponto de os moradores terem que abordar o prefeito na rua e pedir uma solução. E só assim foi determinada essa demolição. E essas diversas famílias, diversas pessoas de 4 residências abaixo tiveram que deixar seus imóveis. Olha só o depoimento. A gente resgatou das nossas redes sociais. A gente publicou a notícia e uma dessas vítimas do descaso da prefeitura comentou o assunto. Olha só, a Bianca,
ela reflete aí o pensamento dos moradores das outras casas, da sua família. E ela agradece o casal, né? Seria um casal, o proprietário dessa residência, obrigada por retirar da minha casa, por tirar minhas noites de sono, por eu ter que sair com sacolas de lixo apenas com alguns pertences, por me deixarem emocionalmente instável, por tirarem a paz do meu filho que é criança, e outras situações que ela relata ali. A Bianca, ela expôs ali essa situação na rede social, mostrando o que passaram essas famílias. E vou falar pela terceira ou quarta vez. Como uma obra desse porte, causando tamanha problemática no bairro do Panorama, levou 1 ano para ser fiscalizada pela prefeitura. O que será de Teresópolis, né? Esse assunto, em mais destaque, mais detalhes, na edição de fim de semana do Jornal Diário de Teresópolis. A gente tem a capa aqui, a capa já da edição de fim de semana do jornal. Nas bancas, lembrando que no fim de semana tem a versão impressa do Jornal Diário de Teresópolis. Então, uma grande reportagem feita pelo Vanderlei Pérez, ouvindo moradores, buscando aí mais detalhes dessa história e complementando, fechando essa informação, esse raciocínio, nós pedimos um posicionamento da prefeitura. Como é que pode 1 ano de tantas denúncias, tantas reclamações, e será que tinha autorização para fazer obra nesse local, desse tamanho, desse porte? Porém, até a entrada desse boletim, nenhuma resposta foi encaminhada para a nossa redação. A Polícia Rodoviária Federal, a PRF, apreendeu 100 quilos, olha só, 100 quilos de pasta base de cocaína aqui na Rio Teresópolis, no pezinho da serra, próximo ao acesso de Guapimirim. Esse foi o maior volume apreendido em 2021 desse material, de pasta base de cocaína. Foi aqui bem perto da entrada de Guapimirim. A PRF, a Polícia Rodoviária Federal, estava com informações, né, apurando informações sobre o transporte dessa droga aí e fez uma ação em parceria com o CORE da Polícia Civil, abordando um veículo, que é uma caminhonete com placa de Minas Gerais, esse veículo aí, e encontrou todo esse material em um fundo falso. 100 quilos de pasta base. 100 quilos de pasta base de cocaína. Imaginem o quanto isso ia gerar de cocaína sendo distribuída para todo o estado do Rio de Janeiro. O motorista disse que buscou essa droga em Minas Gerais e faria a entrega lá no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. E que receberia R$4.000, né? Vocês imaginam quanto vale 100 quilos de pasta base de cocaína e enquanto isso seria transformado, inclusive, iria parar aqui em Teresópolis, né? Frequentemente tem apreensões de drogas que vêm dessa favela do Rio de Janeiro para as comunidades aqui do município. A PRF também fez a apreensão de um grande volume de material falsificado. Mais um trabalho da PRF, tem feito muitas ações ao longo da BR-116, nesse caso específico, aí parando 2 ônibus de transporte fretado de passageiros. 2 ônibus que vinham de São Paulo e tinham como destino o Rio de Janeiro. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, produtos falsificados estavam no bagageiro e não possuem notas correspondentes, além de conter indícios de cópias, falsificação de diversas marcas famosas. O material apreendido, que inclui roupas, acessórios, eletrônicos e também os 2 ônibus e as pessoas, logicamente, todo mundo foi parar na delegacia de polícia para as medidas cabíveis. Aqui em Teresópolis, a Polícia Reservada do 30º BPM, a P2, apreendeu material relacionado ao jogo do bicho. Está aí o flagrante, né, feito pela P2, Polícia Reservada, setor de inteligência do 30º BPM. Apreendeu esse material aí lá em Providência, quilômetro 62 da Rio Bahia, e o homem, o apontador do jogo do bicho, um homem de 49 anos, um agricultor, que também nas horas vagas fazia o jogo do bicho. O detalhe nessa história que chama a atenção, aquela maquininha ali em cima, esse quadradinho, isso é uma impressora portátil. Olha isso, impressora portátil. Eu lembro que antigamente tinha até um político que tinha envolvimento com isso, nem sabemos se ele tem mais, tem ainda. A regra do jogo do bicho antigamente era vale o que está escrito. Agora, pelo visto, vale o que está impresso. Essa história terminou lá na 110ª DP. Vamos dar uma passada aí na última relação de vagas disponibilizadas pelo Balcão do Cine em Teresópolis.
mas um grande volume de oportunidades, segundo a Prefeitura, né, apesar de algumas se repetirem, continua aquela velha história de vagas da semana anterior, mas está aí um grande volume de vagas lá no balcão do Cine. Vagas para pessoas com experiência e sem experiência. Algumas delas são essas aí: borracheiro, camareira de hotel, auxiliar de mecânico de veículo, auxiliar de depósito, atendente de padaria, ajudante de cozinha. Tem aí vaga para garçonete, lavador de pratos, mecânico, operador de lojas, pedreiro, 3 vagas aí para pedreiro, pizzaiolo, entre outras. E também tem algumas oportunidades para pessoas sem experiência, para quem ainda não ingressou no mercado profissional. Ali, ó, ajudante de eletricista, 3 vagas, assistente comercial, 20 vagas para assistente comercial. Também ali mais 3 vagas para carregador de caminhão. Lembrando que a relação completa das oportunidades você pode acessar ou no nosso site, netdiario.com.br, ou diretamente na página da Prefeitura. Lá tem o link, como se inscrever, mas se você não tiver acesso à internet, a dificuldade para fazer esse manuseio, procure diretamente o balcão do Cine, no primeiro piso do Palácio Tereza Cristina, que é a sede da nossa Prefeitura. O Ministério do Turismo anunciou incrementos para ajudar na retomada desse setor, tão prejudicado com a pandemia. Entre essas novidades, a criação de um portal que vai auxiliar a divulgar os trabalhos relacionados ao turismo e a essas pessoas a buscarem patrocínio para tocarem seus projetos. Entre as medidas para incentivar o setor de turismo está o Portal de Investimentos. A plataforma, já disponível na internet, tem o objetivo de facilitar a comunicação entre os investidores e empreendedores. Com um clique, é possível encontrar os projetos de acordo com a localização no país ou com a classificação do empreendimento, como, por exemplo, aventura, ecoturismo, negócios e eventos. No total, são 11 categorias. Nós já temos 50 projetos já cadastrados em 19 estados brasileiros, com investimentos previstos da ordem de 21 bilhões de reais e com geração de mais de 116 mil empregos, diretos e indiretos. E para dar mais transparência e agilidade no licenciamento de projetos de infraestrutura, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, conta agora com uma nova ferramenta. O Sistema de Avaliação de Impacto ao Patrimônio digitaliza parte desse processo que antes era manual e que representa 70% das solicitações. O que levava semanas ou até meses para ser analisado, passa agora a ter o resultado em até 45 minutos. Licenças que levavam meses, leva agora horas. Quem não quer isso? Dá vontade de investir num país desse? Além das medidas para a atração de investimentos e desburocratização, o Ministério lançou o novo Guia Brasileiro de Sinalização Turística. A publicação, que teve a primeira edição em 2001, foi atualizada e orienta locais turísticos nacionais quanto à sinalização adequada para facilitar a movimentação de visitantes. Sobre o turismo e essa divulgação aí desses equipamentos turísticos todos, o Jornal Diário, a Diário TV sempre tiveram grande preocupação, né? Afinal de contas, nossa cidade tem uma vocação enorme para esse setor, apesar de continuar não aproveitando. Um exemplo só, Colina do Mirantes. Convido vocês a darem um pulinho lá na colina e analisarem a situação desse local. Não vou falar nada. Dê um pulinho lá e visite a Colina dos Mirantes para ver se realmente Teresópolis está fazendo aí o seu trabalho direitinho. Sobre o turismo, na edição de fim de semana, temos uma matéria muito legal da Nina Benedito falando justamente desse momento que a gente vem passando de crise econômica por conta da crise sanitária, mas de maneira positiva, falando dos projetos previstos para a retomada, né? O que será feito nessa retomada do turismo e as novas tendências para que esse setor possa se reerguer, né? Lembrando que o setor vai se erguer de maneira diferente, né? Parou em um ponto, mas o que era antes não vai voltar a ser trabalhado. O turismo tem que ser reinventado também, né? Mudou tudo. Hoje temos o turismo de experiência, temos aqui o turismo rural, temos diversas ações. E a Nina fez uma matéria muito legal falando com a Juliana Rocha e outras meninas aí, empreendedoras do turismo aqui em
e que a gente possa realmente falar no futuro que Teresópolis está fazendo valer toda a sua vocação turística. Lembrando, mais uma vez, fim de semana tem a versão impressa do Jornal Diário de Teresópolis. Frequentemente temos destacado aqui algumas notícias dos municípios vizinhos que têm interesse aqui diretamente ou informações relevantes, que inclusive venham a motivar projetos semelhantes aqui em Teresópolis. E um dos municípios que tem produzido bastante material interessante e que merece ser replicado é Guapimirim, em relação ao meio ambiente, educação ambiental e diversos outros projetos relacionados a essa pasta aqui em Guapimirim. Toda semana a Prefeitura divulga várias ações nesse sentido e a gente gosta de divulgar, logicamente, com muito prazer. Vamos ver mais um projetinho desse, de educação ambiental, feito em Guapimirim e que muito bem poderia ser aplicado também aqui em Teresópolis. Estamos aqui dando sequência a esse belíssimo trabalho, dando sequência à Semana do Meio Ambiente. Estamos com o Colégio Castro Alves, aqui da Caneca Fina, às margens do Rio Sucavão, onde fizemos uma belíssima ação com as crianças, né? Mesmo em meio à pandemia, uma ação familiar, uma ação muito bacana, onde os pais estiveram presentes. Outro assunto que parece notícia repetida, mas não é. Já adianto para vocês que, infelizmente, não é notícia repetida, não é notícia requentada, né? Como dizem algumas redações, aí, como trabalham algumas redações, é a falta de educação, responsabilidade e respeito de alguns motoqueiros. Não são motociclistas, são motoqueiros. Frequentemente, temos mostrado aqui bandalhas que colocam em risco de vida terceiros e também os próprios envolvidos. Eles mesmos se colocam em risco, estão trabalhando, tudo bem, mas estão colocando a vida em risco e a vida de terceiros. Olha só essa situação, flagrante feito pelo nosso repórter cinegrafista Gilberto Oliveira. Olha só onde a moto atravessou. Popularmente, esquina do pecado. Perto ali do cruzamento da Feliciano Sodré com a Nilson Mira, José Corrêa da Silva Júnior, local conhecido como Esquina do Pecado. Os motoqueiros vêm ali da rodoviária. Aí, no lugar de entrar no Delfim Moreira, descer na Rua Jornalista Delcio Monteiro, e depois passar um sinal tudo bonitinho para seguir sentido alto ou voltar para São Pedro, eles atravessam a pista, onde não é para atravessar. E olha só, foram dois seguidos. Não foi um só que o Gilberto flagrou, não. Dois. Olha só, mais um. Mais um. No canteiro central. Vamos repetir a imagem para vocês entenderem a gravidade dessa situação. Na primeira imagem que a gente vai mostrar, e olha só os ciclistas passando, olha o carro. Olha o outro carro vindo ali numa velocidade maior. Quando eu falo que essas pessoas estão colocando a própria vida em risco, é isso. O carro não aguarda que um motoqueiro atravessar ali. Ele quase bateu no outro colega ali. Olha, de novo. E mais um lá, aquele que quase foi atingido, vai pular o canteiro também, de novo. Virou bagunça. Será que a gente vai ter que colocar um muro de fora a fora no canteiro central para evitar esse tipo de bandalha? Vai passar mais uma vez. Eu passo um, aí o outro que seguia sentido alto avançou o canteiro novamente e vai ele, ó. Atravessa. Se tiver ciclista ali, ele corre o risco de atropelar ou ser atropelado pelo ciclista, corre o risco de atropelar um caminhante e corre o risco de ser atingido por um carro. Olha o ciclista ali. Segundos depois, caminhante também. Olha só, vou passar a terceira vez a imagem, olha só. A velocidade que o carro vem e ele não está esperando, olha só. O carro, quando vem ali, principalmente na pista da esquerda, no sentido Vale do Paraíso, ele não está esperando uma moto atravessando no meio da pista. Quem vem na direita entende que é um cruzamento, pode sair um carro ali, mas quem vem na esquerda não está esperando uma moto atravessando na pista. E se o carro atingir o motoqueiro, ele pode ser vítima fatal, pode ser uma vítima aí, não vai voltar para casa, não vai fazer a entrega, que ele perdeu, ele ganhou ou perdeu, sei lá, 5 minutos nessa história, e pode não levar o sustento para casa. E como o carro maior tem sempre culpa, o veículo maior, né, tem que proteger o menor, o condutor do carro é que pode ser ainda responsabilizado.
Então, falei aqui dezenas de vezes, mas a gente não tinha um flagrante ainda. Já vimos aí diversas vezes passando por ali, e o Gilberto conseguiu fazer esse flagrante, 2 seguidos, ali na Lucimera, perto da esquina do Pecado, Rua José Correia da Silva Júnior. Alô, Guarda Civil Municipal, da Luz, secretário de Segurança, algo tem que ser feito para ontem da Luz. Antes que morra um motoqueiro desse, não é motociclista, é motoqueiro quem faz esse tipo de coisa, um pedestre, um ciclista, por causa da irresponsabilidade, com a ideia de ganhar 3, 4, no máximo 5 minutos aí no tempo, no máximo. Dá a voltinha no Delfim Moreira, desceu, pegou o cruzamento, vai para o sentido alto. Então, atenção da Luz, algo tem que ser feito para ontem. O governador Cláudio Castro recebeu em seu gabinete o presidente da Firjan, Eduardo Gouveia, para a apresentação de um projeto em parceria do Estado com a Firjan para a realização de diversas obras nos municípios aí do Estado, entre elas a RJ 130, e também tem previsão aí de obras para a BR-495, que é uma rodovia federal, mas alguns trechos urbanos aí existe a necessidade de atenção também do governo do Estado. Então, Firjan e Estado fazendo uma parceria que pode ser benéfica para todos nós. Bom, nós estamos aqui para entregar uma sugestão de pauta de investimentos relevantes para o Estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é um canteiro de obras. Sabendo que as finanças públicas estão mais equilibradas, além disso também, e fruto da concessão de serviço de saneamento do Rio, nós estamos trazendo sugestões que impactem a sociedade, não só economicamente, mas para a vida de todos os cidadãos. Então nós estamos trazendo aqui ideias de como as fábricas serem mais eficientes através de infraestrutura melhores. Eu cito aqui Santa Cruz, o cluster automobilístico, o Porto do Açu, enfim, Campos Elíseos, lá na Reduc, pessoal de Caxias, várias obras de estradas no interior do Rio de Janeiro, principalmente norte e noroeste, e também sugestões de metrô entre Niterói e São Gonçalo, e também ligando o Galeão por trilhos aéreos, entre outras diversas. São 22 projetos representando investimentos da ordem de 12 bilhões de reais, que podem gerar 150 mil empregos. É tudo que a sociedade do Rio está sugerindo, e é uma ajuda que nós estamos dando ao governo nessa parceria que nós temos conjunto histórico aqui no nosso Estado. Obrigado, governador, por nos receber. Obrigado, presidente. Queria agradecer mais ainda, presidente, e dizer para a nossa sociedade que vai estar assistindo esse vídeo aqui, que esse ato aqui, ele vem de uma conversa minha, logo após a concessão do serviço de água e esgoto. Eu e o presidente Eduardo tivemos uma conversa por telefone, no qual falávamos da importância e da oportunidade que o Estado do Rio de Janeiro tem, com esse recurso que vai vir, não de fazer obras pontuais, como em outras ocasiões que já tivemos recursos, mas de fazermos obras transformadoras, de fazermos obras que gerarão novas obras, que gerarão novas oportunidades e que gerarão o desenvolvimento econômico do nosso Estado. E eu pedi, então, para o doutor Eduardo e para a Firjan, através dele, para que nos ajudasse a encontrar esses projetos, nos ajudasse a entender o que a sociedade civil quer desse recurso. Mais importante do que o governador quer, do que a autoridade política quer, é o que a nossa população será beneficiada com esse recurso. Então, essa ação da Firjan, que eu já agradeço demais, ela vem de uma forma colaborativa e de uma forma também de coroar esse diálogo que o governo do Estado tem tido com a sociedade civil através das suas categorias e dos seus empregadores, enfim, através de todos aqueles que geram desenvolvimento econômico e também social, porque eu sempre digo, Eduardo, que o maior projeto social que existe é o emprego. E isso aqui vai gerar emprego, vai gerar renda, não só para durante o tempo das obras, como nós já vimos em outras ocasiões,
enquanto tínhamos obra, enquanto tinha dinheiro, tinha obra e tinha emprego. E a ideia disso aqui é que esse recurso gere obras e gere empregos, também pensando em novas obras e novos empregos depois. Só tenho a agradecer a Fijan e dizer que isso aqui coroa esse processo de diálogo, que é o que o governo do Estado busca incessantemente hoje. Muito obrigado, presidente. Um abraço. Vamos agora falar sobre o calendário de vacinação contra a Covid-19, né? Houve aquela antecipação e mais pessoas sendo atendidas já a partir deste fim de semana. Então está a informação, né? A Prefeitura recebeu mais vacinas, inclusive vacinas da Pfizer, e começa a atender neste sábado, dia 12, homens e mulheres de 55 anos ou mais. Atenção, homens e mulheres 55 anos ou mais, sem comorbidade. E também serão atendidos neste sábado os trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Lembrando, logicamente, se você está vendo na reprise, já passou o fim de semana, mas para quem está no ao vivo e quem assistir no sábado, tem vacinação. Homens e mulheres a partir de 55, lá na Saúde, 9 da manhã às 3 da tarde. Já na segunda-feira, atenção segunda-feira, mulheres de 53 e 54 anos, sem comorbidade, haverá repescagem para todos os grupos prioritários atendidos aí anteriormente e também segunda dose da vacina da AstraZeneca. Na terça-feira, dia 15, homens de 53 e 54 anos sem comorbidade e também repescagem e segunda dose. Na segunda e terça tem atendimento na UBS Bom Sucesso e também no PSF Pessegueiros. Então segue aí calendário de vacinação, né? Conseguindo avançar aí, né, com a chegada de mais imunizantes em Teresópolis e qualquer atualização, né, o calendário vai adiantando, a gente vai divulgando por aqui. Outra boa notícia é que a gente recebeu a última bandeira de risco de contaminação divulgada pela Secretaria de Estado de Saúde. E a notícia boa é porque depois de muito tempo mesmo, Teresópolis chegou a nível baixo de contaminação. Tem uma pontuação, né, que é trabalhada, Teresópolis 7, Petrópolis 6 e Friburgo 5. Aliás, Friburgo 6 e Petrópolis 5. Reduzimos, mas pode ver que o amarelinho está diferente ali. 5 Petrópolis, 6 Friburgo. A gente ainda está um pouquinho acima dos municípios aí vizinhos, né, os outros principais da região serrana, mas, de certo modo, a notícia boa é essa, que estamos em risco baixo, mas repetindo o que eu falei a semana inteira aqui, não é para relaxar, não é para fazer aglomeração, não é para abusar. Vamos manter aí que a vacina está chegando. Daqui a pouco a gente atinge aí a meta estabelecida de 70% da população. Aí a gente começa a voltar à normalidade. Vamos agora ao quadro Foto do Dia, com o jornalista e historiador Vanderlei Pérez. Em 1935, uma grande enchente derrubou uma ponte que havia na Rua Itália, a atual Rua Duque de Caxias. Essa ponte era o elo entre a estação ferroviária e os principais hotéis da várzea que ficavam do outro lado. Hotel Brasil, Hotel Lemaguru, Hotel Várzea, né? Então você tinha uma necessidade muito grande dessa ponte. Era uma ponte estreita, modesta, e então em 1936 o governo do estado construiu uma nova ponte nesse local. Nós temos a imagem da ponte caída no rio e uma outra imagem da ponte sendo construída e da ponte pronta. E essa ponte tão bonita, o pessoal gosta muito de ver essa fotografia da ponte imponente, antiga que havia ali, ela foi derrubada em 1978, estava em plena perfeitamente, e foi derrubada para ser então construída uma outra ponte pelo governo do estado, sob pretexto de que a ponte tinha a cabeceira muito baixa. Foi quando duas pontes da várzea foram trocadas, a ponte da Rua Francisco Sá e a ponte da Rua Duque de Caxias, pelo governador Faria Lima. Essa ponte é uma imagem muito interessante de mostrar, porque pontes são obras feitas por prefeitos que têm uma capacidade administrativa maior, né? Nós tivemos aí prefeitos como o Malhardes, por exemplo, que fez mais de 20 pontes em Teresópolis. O Omar Magalhães também fez algumas pontes, principalmente as pontes do Alto. Algumas delas são feitas pelo governo do Omar, um governo de 4 anos apenas. E
outros prefeitos fizeram com que as pontes existentes ficassem funcionando, que já é reformando, substituindo alguma coisa que fosse necessário para que a ponte não caísse, né? E hoje nem isso nós temos, porque está aí a ponte do Madruga. Quando ela caiu na enchente de 2011, de lá para cá, fazem pinguela, e a pinguela é levada pela enchente, e fazem outra pinguela, e nada de ponte, né? Ou seja, é muito interessante a gente lembrar essas pontes e esses prefeitos que fizeram pontes em Teresópolis. Aliás, essa ponte da rua Duque de Caxias, antiga Rua Itália, que também já se chamou Rua Marquês de Caxias, eu não consegui entender ainda por que isso, porque essa rua teve esse nome antes de Duque de Caxias, se chamou também Marquês de Caxias. O prefeito da época era o Paulo Torres, 1936. E esse Paulo Torres vai ser depois senador da República e governador do estado do Rio de Janeiro. Interessante como é que Teresópolis tem essa pega de políticos com a carreira mais ambiciosa. Nós tivemos o Janotti, que foi deputado estadual, prefeito, 2 vezes Teresópolis, deputado estadual, presidente da Alerj e governador substituto naquela época do Celso Peçanha, que era o vice-governador do Roberto Silveira, que morreu naquele acidente de helicóptero em Petrópolis, né? E o Paulo Torres, no caso, foi governador naquele período de 64, quando os amigos do poder chegavam ao comando do estado do Rio. É isso. Essas e outras notícias você confere em nosso site netdiario.com.br. Se houver qualquer atualização antes da entrada de um novo boletim informativo, além da nossa página, você vê aqui na barrinha de notícias da Diário TV e também em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube. E o recadinho de todo dia. Curta nossa página no Facebook, siga lá no Instagram e assine, clique no sininho lá no canal da Diário TV. Até mais!